Livro de Marcos, capítulo 2. Há uma palavra de Deus no nosso coração. 2:21. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a ruptura aumenta ou se torna maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo, ele rompe os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Vinho novo deve ser deitado em odres novos. Quantos podem dizer amém? Amém. O pastor Israel terminou a palavra dele dizendo sobre renovação. Renovação é uma necessidade humana. O ser humano, ele enjoa das coisas. O ser humano, ele, além de enjoar das coisas, ele tende a trocar as coisas. Se nós enjoamos das coisas, eu posso trocar o meu sapato. Se nós enjoamos das coisas, eu posso trocar de carro. Se nós enjoamos das coisas, eu posso trocar de bairro, trocar de casa, trocar de condomínio, trocar de emprego. Tem pessoas que trocam de marido, tem pessoas que trocam de esposa, tem pessoas que trocam de namorada, de noiva. Tem pessoas que trocam de igreja, como você falou. É necessário que nós tomemos muito cuidado para nós não enjoarmos daquilo que nós não podemos enjoar. Tem gente que se enjoa da forma com que Deus fala. Curioso isso. Que coisa mais maluca. Que coisa mais incoerente. Renovação é a necessidade da igreja para nós não nos acostumarmos com as coisas, para nós não enjoarmos das coisas. Porque quando você se acostuma com alguma coisa, você deixa de dar valor a essa coisa. Ou quando você se acostuma a uma pessoa, você deixa de dar valor a essa pessoa. E essa pessoa pode ser Deus, que é uma pessoa. Essa pessoa pode ser Jesus, que é uma pessoa. Essa pessoa pode ser o Espírito Santo, que é uma pessoa. Jesus, ele dá uma palavra poderosa. E o que acontece aqui, eu fui estudar essa palavra, e é muito interessante. Por que Jesus dá esse conselho? Em primeiro lugar, Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade que Jesus morava. A casa de Jesus ficava em Cafarnaum. Então era natural que quando Jesus andava por algum lugar, alguém olhava para ele como filho de José e de Maria. Quando Jesus estava em Samaria, alguém falava: esse é o Messias dos judeus. Quando Jesus estava em Tiro, em Sidom, esse aí é o Filho de Deus ungido, que João Batista batizou. Mas quando Jesus estava em Cafarnaum, ele era o filho do carpinteiro. Muitas vezes isso dava problema. Muitas vezes Jesus falava que queria fazer milagres lá, e ele era impedido pela falta de fé das pessoas. Quando Jesus saiu de Cafarnaum e começou a passar mais tempo em Jerusalém, aconteceu a mesma coisa em Jerusalém. E ele falava: olha, tem tantos lugares que se esses milagres acontecessem, as pessoas iriam se converter. Mas aqui os milagres não vão acontecer por causa da dureza de alguns corações. Jesus
Jesus, ele está acontece uma coisa interessante, ele chama um discípulo, Mateus. E o apelo de Jesus é muito simples. Ele está passando, dizem que haviam ali várias mesinhas, e cada mesinha estava sentado um cobrador de imposto, um publicano, alguém que cobrava tributos. E Mateus estava sentado em uma daquelas mesinhas. Jesus passa por Mateus e diz: vem e segue-me. E essas palavras de Jesus, embora simples, mexeram com o coração de Mateus, e Mateus se converteu. E Mateus foi seguir Jesus. E Mateus ficou tão contente que nos primeiros momentos em seguir Jesus, ele quis dar um jantar, um almoço, uma festa para receber Jesus. E quem é que Mateus convida? Os amigos dele, como você faria, como eu faria, como qualquer um de nós faríamos. Vou dar uma festa na minha casa, vou chamar os meus parentes, meus conhecidos, os meus amigos, para apresentar Jesus. E quando eles fazem aquele jantar, começam a reunir algumas pessoas diferentes. Se reúnem ali os publicanos, que eram os colegas de trabalho de Mateus. Se reúnem ali, então ali tinha funcionários públicos, cobradores de impostos. Se reúnem ali os fariseus, que gostavam de andar com gente importante. E Mateus era gente importante, e tinha gente importante na festa. Então o fariseu também estava ali. E estavam ali os discípulos de João Batista naquela festa. E naquela festa estavam os discípulos de Jesus também. Olha quanta gente diferente que Jesus conseguiu reunir. Olha quanta gente diferente reunida no mesmo lugar. E as pessoas ali pensavam diferente, andavam diferente, viviam diferente, mas todos ali estavam na presença de Jesus, como nós estamos na presença de Jesus, amém? Ele está aqui, aleluia. E eles na presença de Jesus, os comportamentos eram diferentes, porque Jesus sentou na mesa dos publicanos. Jesus não sentou na mesa dos fariseus. É igual quando a gente organiza festa, né? Casamento, né? Quando eu vou colocar, tem gente que é mais organizado, ele coloca um nome nas mesas, né? Um nome nas cadeiras. Tem lá um organizador da festa, põe o nome certinho, né? Sua esposa organiza casamento. Então, tem gente que faz assim. Tem gente que não. Os clãs, né? Vão se reunindo por aproximação, não é verdade? Então, em determinada mesa estão as pessoas mais parecidas entre si, e o assunto ali vai ser algum assunto particular a todos. Em determinadas mesas vão ter outros tipos de pessoas, e o assunto vai ser mais comum a eles. E foi exatamente isso que aconteceu. O fariseu, ele se aproximou do fariseu e sentou numa mesinha. O discípulo de João Batista sentou com o discípulo de João Batista. Os discípulos de Jesus sentaram com os discípulos de Jesus. E os fariseus, que eram pessoas que em tese conheciam mais a Bíblia, que em tese andavam mais com Jesus, que em tese conheciam mais as coisas de Deus, era exatamente o que o Senhor disse, pastor, aqueles que estavam envelhecendo, eles que estavam já envelhecendo na sua fé, envelhecendo na sua religião, eles não se convenciam muito das coisas que Jesus fazia. Olha que coisa. Quando Jesus curava, era Beelzebul que estava curando. Quando Jesus ensinava, eles ficavam esperando Jesus chamar Malaquias Deus, ao invés de Malaquias 3, para falar que ele errou. E eles, só que para não, como às vezes eles se aproximavam de Jesus e tomavam paulada, se aproximavam e tomavam resposta invertida, eles já estavam um pouco mais espertos. Eles então, vem um problema ali. Jesus está sentado com os pecadores. Que problemão. Eles então, ao invés de se reportarem direto a Jesus, eles cutucam os discípulos e falam assim: ei, o seu mestre senta com os pecadores. Os discípulos recebem aquela pergunta e não deu tempo de responder, ou não deu coragem de responder. Jesus, na sua sabedoria, ele cochicha umas palavras, ele diz assim: não precisam de médico quem está são. Eu não vim para quem já está curado, eu vim para quem está doente. Aleluia. Como é importante cada um de nós reconhecermos
nós temos uma enfermidade, que essa enfermidade vai ser resolvida quando nós chamarmos Jesus. Jesus, tem um doente aqui, o nome dele é Jessé, põe a mão nele, Jesus. Aleluia. E acontecem duas murmurações nesse dia, nesse jantar em Mateus. A primeira dos fariseus, que não é para Jesus, é para os discípulos de Jesus. E a segunda vem de um pessoalzinho que era para ser melhor que os fariseus ainda, que eram os discípulos de João Batista, que viram Jesus ser batizado, que estavam lá quando Jesus falou assim, João Batista falou, eu sou a voz que clama no deserto, mas após mim vem um, que eu estou batizando vocês com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eles estavam quando Jesus chegou, e João Batista reconheceu ele, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles estavam quando Jesus disse para João, me batiza, e João disse, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eles estavam quando a pomba voou e parou na cabeça de Jesus. Eles estavam quando uma voz grave, estrondosa, de trovão disse, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então eu estou falando aqui de um grupo de gente que pelo menos por 2000 anos estava em contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, com o templo, com a sinagoga, com o sacerdócio, com o levirato. Eles estavam em contato com aquilo. E um segundo grupo que andava com um profeta de Deus, o maior dos profetas, que viu o milagre, que ouviu a palavra e que estava com João Batista. E o segundo grupo, ele é um grupo um pouco mais audacioso. O segundo grupo é um grupo um pouco mais destemido. O segundo grupo é um grupo um pouco mais irreverente. Porque quando Jesus estava em Tiro, quando Jesus estava em Sidom, quando Jesus estava na Galileia, quando Jesus estava em Samaria, as pessoas se aproximavam dele e chamavam ele de mestre. As pessoas se aproximavam dele e chamavam ele de rabi. As pessoas se aproximavam dele e diziam, Senhor. Mas ali em Cafarnaum, não há cerimônia nesse dia, pastora Bernadette. Eles se aproximam de Jesus e falam assim, por que os seus discípulos não jejuam? Se os fariseus jejuam, por que os seus discípulos não jejuam? Se os discípulos de João Batista jejuam? Olha só que perigo! Olha só o tamanho da tolice. Os fariseus foram mais espertos que eles. Os fariseus, eles murmuraram com os discípulos, mas eles foram direto para Jesus e tomaram satisfações de Jesus. Que perigo! E Jesus, que era um Jesus tão educado, Jesus que era um Jesus tão pacífico, ele dá uma resposta aí que, se você parar para pensar, poucas vezes Jesus fez o que ele fez nesse episódio. Jesus, ele diz para eles quem ele era nesse episódio. Jesus, ele profetiza e ele ainda dá uma lição. Jesus diz assim, eles não precisam jejuar enquanto o esposo estiver com eles. Olha, Jesus dá uma perfeita. Algumas vezes, quando alguém se aproximava de Jesus, ele desconversava, ele não se mostrava como Messias. Nesse dia, devido ao tom da pergunta, do jeito que veio, voltou. Ele diz, em primeiro lugar, eles não precisam jejuar agora, porque o esposo está com eles. E se o esposo está com eles, não precisam jejuar. Aí Jesus faz uma outra coisa, ele profetiza, ele fala sobre o futuro. Ele diz, mas o esposo vai ser tirado. E quando o esposo for tirado, deixa eu dar uma terceira lição, porque há tempo para tudo. Quando o esposo for tirado, chegará a hora deles jejuarem. Aleluia. Você pode dizer, glória a Deus por isso? A sabedoria de Jesus. Aleluia. Agora eu entro nessa mensagem que nós lemos, porque tinham 3 grupos ali. Havia um discípulo que se converteu,
haviam ali duas murmurações que nasceram, e haviam 3 grupos de crentes. Os fariseus que pensavam que se aproximavam de Deus pelo seu legalismo, pelas coisas que eles faziam. Eles acreditavam que se eles dizimassem a hortelã, o cominho, o coentro, como o Senhor disse, pastor Israel, eles estavam fazendo Deus se tornar devedor deles. Então eles faziam aquilo e já não conseguiam fazer com o coração. Eles faziam porque a lei dizia que era para fazer. Simplesmente por isso. Legalismo. O segundo grupo, eles acreditavam que ser profeta era melhor do que ser sacerdote, estavam num lugar superior, privilegiado, que eles eram a bola da vez do momento. E o segundo grupo se achava no direito de tirar a satisfação de Jesus. E tinha um terceiro grupo, que era um grupo de aprendizes, que estavam meio deslocados. Eles não podiam ser sacerdotes, porque seguiam Jesus. Eles não podiam seguir os profetas de João, porque já estavam seguindo Jesus. E eles aprendiam com Jesus todos os dias. E às vezes tinha coisa que Jesus fazia que parecia coisa de sacerdote. Havia coisas que Jesus fazia que parecia coisas de profeta, mas havia coisas que Jesus fazia que era coisa que só Jesus fazia. Aleluia! Tem gente que busca uma vida legalista, querendo que Jesus faça as coisas que o sacerdote fazia. Tem gente que busca uma vida de puro ministério profético, querendo que aconteça com ele as coisas que aconteciam com profetas. Mas eu gostaria que esta noite você se colocasse no lugar de discípulo, de aluno, de aprendiz, que descesse alguns degraus para que na sua vida aconteça coisas que só Jesus pode fazer. Aleluia! Aleluia! Porque o que você sabe, o que você faz, o que você é, tem pouca importância para Jesus. Pouquíssima importância para Jesus. Se isso fosse importante, Deus usava Balaão, não usava jumenta. Mas Deus falou, fez a jumenta falar, e o profeta teve que ouvir. Então, Deus ele procura discípulos, aprendizes, seguidores, gente que quer aprender com Jesus. Daí a renovação que nós estamos falando. Aleluia! Porque se eu souber demais, quando Jesus vier falar comigo, eu vou atrapalhar Jesus. Se eu for muito entendido, quando Jesus vier cuspir na minha boca, para curar minha gagueira, falar, Jesus, não cuspa na minha boca, tem milhões de bactérias na saliva, e eu posso ficar doente, Jesus, não cospe na minha boca, Jesus. Se Jesus vem para colocar a mão no meu caixão, eu posso dizer, Jesus, não coloque a mão nesse caixão, porque a lei diz que quem tocar num caixão de um morto vai ser considerado impuro, e o Senhor não vai resolver o problema. Se Jesus vem num túmulo de quem está morto há 4 dias, alguém pode dizer, já cheira mal, Jesus. Mas o seguidor, o discípulo, o aprendiz, ele está com os olhos arregalados, ele está com os ouvidos atentos, ele está com a boca aberta, esperando o que é que Jesus vai fazer agora. Aleluia! Como seria bom se nós estivéssemos nos cultos olhando com os olhos abertos, com o ouvido atento, com a boca aberta. O que é que Jesus vai fazer esta noite? O que é que Jesus vai fazer na minha casa? O que é que Jesus vai fazer no meu trabalho? O que é que Jesus vai fazer na minha família? O que é que Jesus vai fazer? Na vida dos discípulos, dos aprendizes, dos seguidores, aleluia. Aí Jesus fala assim, olha, a lição desse jantar é a seguinte, a lição do jantar é a seguinte, ninguém, Jesus falou ninguém, mas tem gente que às vezes tem alguém, né? Jesus quis dizer, é
consertando a roupa velha. Jesus disse: isso não faz o menor sentido. Para que vocês entendam um pouco mais, Jesus continuou, ele disse: ninguém põe vinho novo num odre velho. Isso não faz o menor sentido. O que Jesus está dizendo para nós esta noite é que aquilo que nós achamos que nós fazemos não é necessário para Ele operar a mudança que Ele precisa na nossa vida. A mãozinha que nós podemos dar, ela é absolutamente desnecessária. A forcinha que nós podemos dar, ela é absolutamente dispensável. É como se você estivesse dando um palpite bobo para um mecânico experiente. É desnecessário. É como você querer discutir com o médico. É desnecessário. É como querer mentir para o advogado e esperar que a verdade não apareça. É dispensável. Jesus, ele procura aqueles que deixem, que permitam com que ele comece do zero e faça o que precisa ser feito. Para isso, só uma mente renovada, só uma vida renovada, só um coração renovado. Porque ao longo da minha vida eu aprendi algumas coisas. Ao longo da minha vida eu aprendi a resolver alguns problemas. Ao longo da minha vida eu aprendi a esconder alguns problemas. E se eu colocar isso na mão de Jesus, vai atrapalhar Jesus de trabalhar. Eu tenho que chegar em Jesus e dizer: Jesus, como tu queres, faça conforme a tua vontade. E a tua vontade é a que serve, a que vai dar certo. Glória a Deus, aleluia. Isso é um exercício. Para aquele que não sabe nada, esse é um exercício muito leve. Porque ele não sabe nada, ele aceita tudo. Para aquele que sabe um pouco, é um exercício leve. Para aquele que sabe médio, é um exercício pesado. Para aquele que sabe muito, é um exercício sobre-humano. É por isso que nós precisamos de renovação. Aleluia! Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E essa palavra é difícil de ser assimilada. E tem momentos que ela é difícil de ser assimilada por mim. Porque quando você sabe, a solução é prática e fácil aos seus olhos. Mas Jesus, ele dá uma aula de regra de sinais da matemática. Quem se lembra da regra de sinais da matemática? Quem era bom de matemática aqui? O senhor se lembra? Não se lembra? Tem alguém que se lembra para me ajudar aqui? Vocês lembram? Quem? Menos com menos é o quê? Ah, vocês sabem, então estão dentro do jogo? Oh, meus irmãos, não brinca não. Mais com mais. Menos com mais. Mais com menos. Jesus está me ensinando matemática para eles. Olha. Oi? Você tem um tecido novo. Combine com ele um outro tecido novo. Você tem um odre com vinho velho. Coloque nesse odre um vinho igualmente velho. Porque se você pega um pedacinho de pano novo e vai consertar uma roupa velha, dá problema. Primeiro, Jesus falou: o pano novo que você tirar de algum lugar vai ser desperdiçado. E quando você colocar na roupa velha, ele vai esticar ao ponto de rasgar a roupa velha. E o furinho que estava pequeno vai ficar um furo maior. Problema. Um outro problema que Jesus não fala, que pode ser verdade. Imagine uma camisa azul velha, fez lá o furinho,
Hoje está difícil de fazer isso, mas antigamente fazia muito isso. A minha avó fazia muito isso, minha mãe chegou a fazer. Enfim, não posso revelar se a Flávia faz isso. Mas se o outro azul que você colocou, quando você colocar um outro tecido azul ali, você deixa aquele tecido ali mais velho ainda, porque você mostra o quanto aquele tecido desbotou. Ainda que você compre o mesmo tecido, você mostra o quanto aquelas tramas foram ficando mais largas com o tempo. Então, um pedaço de pano novo numa roupa velha é um problema. Por quê? Vai aparecer ainda mais um problema. Olha só o risco. Isso quer dizer que se eu não for transformado, se eu não for renovado, e mesmo assim alguém remendar um tecido novo em mim, que me faça parecer um pregador, que me faça parecer um obreiro, que me faça parecer um crente, eu vou dar problema, e você também vai dar problema. E o que acontece então? Como fazer? Existe um remendo, sim, um pano novo de Deus, um tecido novo, que nós não conhecemos, que ele pode ser colocado sobre a nossa vida, desde que esse pano seja renovado. Quantos concordam com isso? Digam amém. Amém. É a palavra que Jesus deu naquele jantar. Aleluia. Aí Jesus vai e fala sobre o vinho. Não dá para colocar vinho novo em odres velhos. O que era o odre? Alguém diz, o odre era um vaso. Não era vaso. Em primeiro lugar, o odre era uma sacolinha de couro. Como era feito o odre? Pegava um animalzinho, matava ele, a carne ia lá fazer churrasco, ou para o sacrifício lá no templo. Alguém virava do avesso, tirava todo o restinho de carne que tinha naquele couro, todo o restinho de gordura que tinha naquele couro, colocava para secar no sol, amarrava a pontinha que era as patinhas, costurava aqui, e no lugar que era o pescoço, geralmente eles colocavam uma espécie de tampa. Quando aquele odre estava sem nenhum pedacinho de carne, quando aquele odre estava sem nenhum pedacinho de gordura, ele servia para colocar água, ele servia para colocar vinho. E há um mistério bastante lindo nessa palavra, que antes de alguém virar odre, ele precisa morrer. Glórias a Deus. Quer dizer, pastor Israel, se eu tentar colocar água e vinho numa ovelhinha e ela estiver viva, não vai dar certo. Não vai cumprir o propósito. Você vai matar a sede da ovelhinha se der água. Você vai deixar a ovelhinha bêbada se der vinho. Mas não vai transformar ela em odre. Para a ovelha se transformar em odre, a ovelha precisa morrer. Isso é renovação. É eu pegar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei, aquilo que eu acho que eu posso. Falar, Jesus, me renova. Eu gostaria, Jesus, que isso não servisse agora. Eu gostaria que servisse aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor ensina, aquilo que o Senhor pode fazer. Isso é morrer espiritualmente para o pecado e viver para Deus. Quantos querem isso? Amém. Aleluia. E se ficasse um pouquinho de restinho de carne, você ia tomar um vinho com gosto de podre. E se ficasse um pouquinho só do restinho de gordura, você ia tomar um vinho com gosto de gordura estragada, de animal morto. E se ficasse um pouquinho do pelo do animal, você ia engasgar com pelo de animal que não foi adequadamente limpo para fazer um odre.
E Jesus ele vai dizendo o seguinte: escribas, eu não posso colocar um pano novo num tecido velho. Esse tecido velho vai atrapalhar. Esse tecido velho vai deixar feio. Esse tecido velho vai tirar a beleza. É melhor você trocar a roupa toda do que tentar remendar uma coisa velha. Discípulos de João Batista, vocês que conhecem o ministério profético, vocês que acompanharam João Batista, eu não posso fazer a mesma coisa que João Batista fazia. Eu não posso colocar um vinho na onde tem ainda um pouco de carne. Eu não posso colocar um vinho onde tem um pouquinho de gordura. Eu preciso de um odre novo. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão procurando os fiéis na terra. Aleluia. Tomara que Ele nos encontre esta noite aqui na rua do Guanabara, assim. Ezequiel 22:30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Tomara que Ele encontre você aqui esta noite. Jesus ele diz: não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o odre velho é igual blusa de couro quando fica velho. Eu, quando era mais novo, eu comprei uma jaqueta de couro. E aí, quando chega o verão, você para de usar, deixa ela no guarda-roupa. Aí o couro vai ficando um pouquinho duro. Aí você tem que hidratar o couro. Ou você passa uma pomada, um mousse, ou você passa um hidratante. Você tem que deixar o couro flexível. Porque o odre velho, ele é inflexível. Odre velho é inflexível. O que acontece então? Jesus disse: pega um odre que você não coloca vinho há muito tempo, deixa ele encostado em algum lugar, e aí você vai tentar colocar vinho nele. Sabe o que vai acontecer? A costura dele está seca o suficiente para fazer microfissuras. O couro está duro. Vai colocar o vinho novo ali, meus irmãos, sabe o que vai acontecer? Jesus disse: vai acontecer 3 coisas. Primeiro, o odre vai se romper. Está falando aí de trauma. Isso quer dizer que se eu não for devidamente renovado, e eu receber este vinho, pela graça, pela misericórdia de Deus, e eu não tiver essa preocupação de ser renovado, o odre vai se romper, não vai aguentar. Meus irmãos, se o nosso odre for seco, ele não aguenta o que Deus tem para dar para nós. Por isso é necessário renovação. Por isso é necessário que eu seja renovado, e que o resto de carne vai embora, que o resto de gordura vai embora, que eu comece a ficar mais molinho, flexível, maleável, para Jesus nos encher de vinho, que é a alegria do Espírito Santo. Aleluia! Deus está aqui. Eu não quero ser traumatizado. Eu não quero ser um trauma. Eu não quero arrebentar, quebrar, eu não quero ser destruído. Aí Jesus diz uma outra coisa que acontece: o vinho, ele vai se derramar. Estamos falando agora de desperdício, pastor Israel. Vinho é caro, vinho é bebida fina. Já pensou você colocar um vinho num odre que cabe 5 litros, e você vai colocando e o odre está velho, ele vai vazando vinho. Quando você percebe, já perdeu 1 litro de vinho. O vinho de Jesus, aquele vinho de Caná da Galileia, que é o melhor vinho do mundo. Temos garrafas que custam milhares de reais, centenas de dólares. E se eu perder 1 litro daquilo que Jesus quer me dar, é muita coisa. Já pensou num culto como esse? 2 horas de culto.
Eu só consigo encontrar Jesus, pastor Israel, nos 5 últimos minutos, quando o vinho passou. Em 30 reuniões que nós participamos por ano, 60, eu consigo encontrar Jesus em 2. Quando o vinho passou, de 5 louvores que são cantados, eu consigo sentir a presença dele em 2. Quando o vinho passou, aleluia! O Espírito Santo de Deus diz às igrejas, e quem tem ouvidos ouça. Deus quer colocar vinho novo, e Ele precisa de odres novos. Os velhos estão acostumados. Nós estamos acostumados a pregar, estamos acostumados a cantar, a orar, a visitar, e Deus quer alguém que fique impressionado quando faça isso. Deus quer alguém que quando cante, está vibrando porque cantou. Aleluia! Deus quer alguém que quando pregue, está vibrando porque pregou. Deus quer alguém que quando venha para a igreja, volte feliz. Eu fui para a igreja hoje. Aleluia! Gente que gosta de ensaio, gente que gosta de visitar, gente que gosta de orar, gente que gosta, odres novos. Aleluia! E Deus está falando com você. Não adianta, remendo. Eu tento remendar às vezes. Nós como líderes, nós tentamos remendar muita gente. E Jesus fala assim, olha, não dá para deitar remendo novo em roupa velha. Roupa seja nova em nome de Jesus. Não dá para descer vinho novo em odres velhos, porque vai se romper, vai perder o vinho, e aí a gente está perdendo o odre também. Então nós estamos falando de trauma, estamos falando de desperdício, e nós estamos falando de prejuízo. Quanta coisa Deus pode fazer. Aleluia. Mateus fala sobre essa história. Marcos fala sobre essa história. E Lucas conta a mesma história e aumenta uma linha, um versículo. Lucas diz o seguinte, como Mateus Marcos diz: deitas, vinho novo em odres novos. E Lucas diz no versículo 39, capítulo 5: mas aquele que experimentou o vinho velho diz: o vinho velho é bom. Em outras traduções que está errado diz: o vinho velho é excelente. E quem conhece de vinho sabe que o vinho tem vinho, então alguns vinhos quanto mais antigos são melhores. E aí eu estava lendo esse texto e falei: não é possível. Mateus me faz entender que Deus quer dar um vinho novo. Marcos me faz entender que Deus quer dar um vinho novo. Lucas me faz entender que Deus quer dar um vinho novo. Mas esse versículo 39 diz que quem experimenta o vinho velho diz: o vinho velho é bom. Eu pensei, será que você está falando do vinho antigo, do vinho que o envelhecido lá no tonel de carvalho francês? Será que está falando desses vinhos raros que está lá nas adegas dos jogadores de futebol? Não é isso. O que Jesus está dizendo é que para o fariseu, pastor, até onde ele tinha ido estava bom para ele.
Olha, Jesus estava dizendo que para o discípulo de João Batista, até onde ele tinha ido estava bom para ele. Jesus estava dizendo que para algumas pessoas é complicado fazer com que ela entenda que tem um vinho novo, melhor, que é dado por Jesus para aquele que quer ser renovado. Que é complicado porque o fariseu vai dizer o seguinte: eu faço desse jeito e dá certo. O discípulo de João Batista vai dizer: eu aprendi desse jeito. E ele vai dizer: o vinho velho está bom. E Jesus tem o vinho novo. Vinho novo é aquele vinho de Caná da Galileia. Quando acabou o vinho, e quase que acabou a festa, e alguém falou: o que nós vamos fazer? Ele disse: faça tudo que ele mandar. E aí alguém começa a carregar talhas de água pesada. Quem já carregou água sabe. Quem já faltou água na casa sabe. Água é pesada, não é, pastor Israel? Você pega um balde, sei lá, de 30 litros, é pesado o negócio. Eles estão carregando as talhas de um lado para outro, querendo que Jesus faça alguma coisa. Será que você já carregou a sua talha hoje? Você já trouxe a sua talhinha aí e colocou na frente de Jesus? O vinho velho acabou. Vai ficar na lembrança, vai ficar na memória, vai ficar no saudosismo, vai ficar pensando de como era antes. E Jesus está dizendo: é só carregar um pouquinho de água, deixa o resto comigo. E esse comodismo, esse conformismo, essa dificuldade em se entregar ao novo, que é o novo de Deus, que é um passo que é dado no mar, essa dificuldade toda chama-se preço para pagar no vinho novo. E nós às vezes não queremos, na verdade é isso, pagar o preço de um vinho novo. Para que eu vou comprar um vinho novo se eu tenho velhinho aqui na minha geladeira? É vinho igual, a cor é igual, o cheiro, o buquê é igual. Para que vinho novo? Está caro esse negócio, acho que não vale a pena não. Renovação de Deus. Para quê? Estou feliz hoje, estou bem, graças a Deus. Pagar preço, que nem a senhora pregou agora, desse irmão Juarez, né? O senhor vai no monte essa semana? Eles vão no monte sim, vai lá no monte aumentar os pedidos, comprando vinho novo. E tantas outras formas de comprar esse vinho novo. Cada oração que nós fazemos, cada vez que nós nos aproximamos de Deus, cada vez que eu abro mão do vinho velho, sem saudade. Tem gente que abre mão do vinho velho e fica chorando. Olha, aquele vinho me custou. Vinho novo, renovação de Deus. E já que nós estamos começando o mês, né? Segundo culto desse mês de setembro, eu desejo que você tenha vinho novo na sua casa, vinho novo na sua vida, vinho novo no seu ministério. Tem um louvor que o Ministério do Louvor canta que é muito, muito lindo. Se vocês desejarem cantar depois que passar, se houver tempo. É um hino bem antigo, era o cantor Nicolete que cantava aí, né, França? Sabe qual é, né? Tu dizes que me amas, filho meu, e até morre de amor por mim. Mas quem amou primeiro fui eu, diz o Salmo. Então ele fala assim: eu tenho um vinho novo para vocês. Quem? E ó vós todos que têm de sede, vinde e comprai sem dinheiro, vinho e leite, diz o profeta Isaías. É de nós que a Bíblia está falando. Aleluia! E assim o preço é caro? Depende. O preço é uma
comprar um Corolla? Depende. Se você comprar uma BMW, é barato. É caro comprar uma bicicleta? Depende. Se você comparar com uma sandália, é caro. Agora, qual é o preço da renovação? Nós vamos dizer, um coração aberto entregue nas mãos de Jesus. Qual é o preço da renovação? Confiança total e plena em Deus. Qual é o preço da renovação? Fica abrindo algumas coisas. É caro isso daí? Pode ser caro. Depende do quê? Depende do preço que Jesus pagou. Sangue, humilhação, desceu, deixou toda a glória e veio e sofreu e foi até a morte, e a morte de cruz. Esse preço é barato, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Que eu possa falar melhor aos corações de vocês. Amém. Vamos aplaudir.